Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite aí de roda de conversa virtual, onde a gente tem a oportunidade de debater, refletir ideias de temas que são pertinentes à sociedade a qual estamos inseridos. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Lima, eu sou psicólogo de formação, trabalho no Centro de Atenção Psicossocial da cidade de Araraquara, sou docente no Centro Educacional e Técnico de Araraquara, o CETEC, e atuo também como psicólogo clínico aqui na cidade de Araraquara há 15 anos. Hoje vamos falar de uma temática aí bastante importante, né, que é a questão da mulher negra e do homem negro inserido nessa sociedade, sobretudo em questões aí relacionadas à profissão de professor e professora. Então, gente, ser negro no Brasil é tornar-se negro, é tomar posse dessa consciência e criar uma nova consciência que reassegure o respeito às diferenças e que reafirme dignidade e que reafirme uma dignidade alheia a qualquer tipo de exploração. Requer também entender as bases racialistas sobre as quais a nossa sociedade está apoiada e assim poder confrontá-las numa postura consciente a qual devemos estar sempre atentos e atentas enquanto cidadão. E o nosso tema da live hoje é Mulher Negra, Trajetória de Vida e seu estudo sobre a identidade profissional de professoras e professores negros. Para contribuir com esse debate e com essa reflexão, eu convidei a minha querida e amiga professora, que também é mestre na área da educação, a Regina Helena Moraes, que é graduada em Letras pela Faculdade de Ciências e Letras, Unesp, aqui de Araraquara, e tem mestrado na área da educação pela Universidade Federal de São Carlos. Professora Regina, seja muito bem-vinda a mais uma roda de conversa virtual e fique à vontade para se apresentar aos nossos internautas para a gente iniciar aí a nossa reflexão de hoje. É com você, professora. Boa noite, Paulo, boa noite a todos que estão aqui presentes, ouvindo essa live. Eu me senti muito feliz, né, com esse convite para a gente falar dessas questões, da questão étnico-racial, das questões de racismo, e porque isso vai ao encontro até daquilo dos meus estudos, né? Dos meus estudos e da minha própria vivência, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto professora. Que eu sou professora, atuei 25 anos na rede estadual de ensino, hoje continuo na rede, mas não mais na função da docência, mas vivenciando o interior da escola, vivenciando as dinâmicas da escola, né, em outro patamar, que é a supervisão de ensino. Então, é muito gratificante, é muito bom, toda vez que tiver oportunidade, a gente falar sobre essa questão. Então, muito obrigada, Paulo, pelo convite. Ok, professora Regina Helena. Então, para iniciarmos aí o nosso bate-papo reflexivo de hoje, gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade e a presença aqui conosco, né, nessa reflexão que, ao meu ver, ela é extremamente importante aí para a nossa sociedade. Então, eu gostaria de saber, né, a senhora, enquanto cidadã, mulher negra, né, como a senhora enxerga a questão do negro no Brasil no que tange a questão racial? Olha, você já começou com uma pergunta bastante complexa, né? Bastante intensa, e não adianta simplesmente falar de agora, né? Eu acho que essa identidade da pessoa negra,
e essa sua consciência da sua condição racial no Brasil é algo que remonta desde praticamente do descobrimento. Nós sabemos, isso está marcado pela história, nós passamos 300 anos de escravidão, né? Dentre os países, o Brasil foi um dos últimos países a ter abolido a escravatura. Então, a escravidão, os negros começaram a vir na condição de escravo para o Brasil por volta de 1560, 59, mais ou menos, né? E nós vamos ter a primeira lei realmente feita pelos legisladores em 1850, que foi a lei que extinguiu o tráfico negreiro. É claro que eu não vou ficar citando aqui elementos da história que nem a memória dá para tanto, né? Mas olha só, desde que quando começou o tráfico negreiro para o Brasil, até que foi mais ou menos em 1559, 60, até 1850, quando começou efetivamente algumas leis que proibiam isso, que iam contra aquela visão escravocrata, olha quantos anos, quantos 100 anos, quantas décadas, quantos milênios se passaram. Então, firmar-se como negro num país que tem um histórico, que tem uma história sobre a escravidão, que foi uma escravidão uma das mais cruéis, por exemplo, dentro da América Latina, não é simples. Então, construir uma identidade, construir um pertencimento com relação à sua visão étnica, não é fácil, não é simples para o negro, quer seja homem, quer seja mulher, né? Claro que quando a gente fala da mulher, isso é aumentado, a amplitude aumenta, porque aí a gente vai na questão do gênero, né? Na questão de gênero também. E a gente sabe que a mulher sofre os preconceitos relativos a isso, né? Então, com relação a essa questão, o que eu consigo entender é que no Brasil nunca houve, ou houve poucas medidas políticas que fossem direcionadas a essa população, a população negra, aos pretos desse país. O último censo, últimos dados do IBGE contam que 51% da população brasileira é formada de negros e pardos. Mesmo diante de todos esses dados, você vê uma ineficiência do próprio Estado, do país como Estado, em relação a políticas para essa população, em relação a leis que contribuem, que possam contribuir para a efetiva inserção da população negra. E quando elas acontecem, né, é como se aquilo tivesse sendo dado para a gente como, ai, tadinho, ele é preto, né, como dar isso para ele, né? Como se a gente fosse inferior, e nós, evidentemente, que não somos. Então, a criação dessa autoestima, a criação dessa identidade, para os pretos e pardos é algo que não é fácil, é difícil, é complicado. Todavia, a gente observa e percebe que o trabalho do movimento negro, o trabalho de entidades civis, né, tem propiciado uma consciência muito maior disso, né? Tem propiciado uma consciência muito maior disso, da pessoa ter orgulho e falar eu sou negro, né? De falar dessa sua etnia. Então, acho que é mais ou menos por aí. Se construir como pessoa já não é uma coisa fácil para qualquer um, independente da etnia que a pessoa pertença, né? Mas para o negro isso fica um pouco mais difícil. Para a mulher negra, duplamente difícil. E para a mulher negra trans,
mais difícil ainda, né? Conforme colocou a nossa colaboradora Érica Mateus, né, que é estudante aí do segundo ano do curso de letras da Unesp, né? Acaba aí abarcando a fala dela em tudo isso que a senhora acabou de nos explicar aqui de forma brilhante. E aí, eu gosto muito da interação com os internautas, então vou dar uma boa noite a Maria de Lourdes, que está aqui conosco, a Leide Lira, o Roberto Nassif, a Melissa, Lilian Lili, Verônica Silva, a Leila Lopes coloca: Regina, é sempre um prazer ouvi-la. A Zenilda Gonçalves. E a Leide Lira, ela coloca o seguinte: professora, o que a senhora pode dizer sobre cotas raciais em concursos públicos? E aí, sempre pensando, professora Regina, que o colaborador aqui, ele fica muito bem à vontade para responder ou não algumas questões que são colocadas tanto por mim quanto pelos internautas, e sempre lembrando que nesse canal, ele é um canal democrático, que a gente pode dar a nossa opinião sem censura alguma. Claro, lógico. Não, mas seria muito difícil a gente falar sobre esse tema sem que a questão das cotas não fossem tocadas, né? Veja bem, nós vivemos numa sociedade preconceituosa, nós vivemos numa sociedade racista, só que isso é feito de uma maneira velada, né? Dentro do Brasil. Nós vivemos num preconceito e num racismo velado, que é camuflado. Como ele é camuflada também uma dívida social que a sociedade tem em relação à população preta, aos negros, aos pardos. Nós temos uma dívida social com relação a eles. E com relação às cotas universitárias, o governo não está fazendo um favor para a população quando temos agora as cotas para entrar na universidade, para a população negra. Isso não é um favor, isso é um direito, né? Isso é um direito que foi tirado dessa população desde o descobrimento do Brasil. Foram 300 anos de escravatura, e depois disso, mesmo depois da abolição, os negros continuaram escravizados, vamos colocar umas aspas aí. Na verdade, a gente deveria discutir, como enquanto sociedade, questões muito mais amplas que as cotas, né? Questões muito mais amplas de nós estarmos realmente juntos numa democracia, numa sociedade justa, em que negros e brancos, e índios e pardos, e transexuais, e homossexuais, e pobres e favelados, tivessem as mesmas oportunidades de vida e de dignidade. Então, é evidente que eu sou favorável às questões das cotas raciais, e também sou favorável à questão das cotas para os alunos da escola pública, tanto nas universidades ou para as pessoas com deficiência, tanto na universidade quanto nos concursos públicos. Acho que elas devem existir, sim. Tem um exemplo de uma amiga muito querida, que a Soninha sempre fala, que é o seguinte: existem momentos em que você precisa da criação de leis para que aquela discriminação e aquele preconceito possa ser encarado ou possa ter atitudes da sociedade de uma maneira diferenciada, de uma maneira com um olhar mais humanizado para aquelas questões. Então, vamos pegar uma questão da mulher, né, que diz respeito à mulher.
Quando a mulher sofria um estupro, quando ela era abusada sexualmente, ou quando ela sofria uma violência dentro da sua casa, e isso tem aumentado, infelizmente, muito na sociedade, né? Ela tinha que ir lá, passar, contar essa história, que já é triste, doída e constrangedora, né, para os homens. Muitas vezes essas mulheres, os crimes que os homens praticavam nem eram contabilizados, nem eram contados, né? O que se fez, então, legalmente? Criou-se uma delegacia da mulher, onde a mulher tem onde ela pode ser unida com relação às questões. E isso foi feito por lei, na base de lei. Se você for nos ônibus, por exemplo, hoje tem, a partir de lei, um lugar para idosos, para deficientes, para mulheres grávidas. Isso acontece, tem nas ruas também, para estacionamento, onde a gente vê um monte de carro parado nos lugares do deficiente, do idoso, etc. Então, existem momentos que é necessário, se faz necessário que haja leis para que as questões da discriminação racial, de gênero, física, etc., sejam vistas com outros olhos pela sociedade. Talvez eu tenha fugido um pouco. Será que eu fugi um pouco da pergunta? Não, completamente dentro. Tá? Muito bem explicada, muito bem colocada, né? E só fazendo um adendo aí, né? Seria muito bom que não necessitássemos de leis, né? Para garantir esse direito aí das pessoas, né? Que as pessoas pudessem realmente conviver em sociedade respeitando aí uns aos outros. Mas como o meu colega Freud muito bem coloca, né? O ser humano ele é transgressor por natureza e aí por isso a necessidade da legislação, né? Então é extremamente importante. Em alguns momentos, como a senhora muito bem colocou, se faz necessário, sim, a legislação para que a sociedade cumpra aquilo que deveria cumprir sem precisar de uma lei. E aí, seguindo nesse mesmo sentido, antes de eu seguir, eu quero dar um oi aqui para a Jo Moraes, que coloca orgulhosa, boa noite a todos, né? Lembrando que a Jo, ela é irmã da professora Regina, e a Melissa coloca, Rê, nunca passa frio, porque está sempre coberta de razão. A Leide Lira, que fez a pergunta, ela colocou, belíssima fala, professora, sou índia. A Mônica Eliana coloca boa noite, a Nilceia coloca minha amiga sempre impecável. E aí, seguindo aí na perspectiva da sua narrativa, a Leide coloca também, né? Claro que a senhora já deu uma pitada aí, mas eu gosto sempre de que seja enfatizado, e aí a Leide vai ao encontro disso também, né? A senhora acha que existe uma violência maior da sociedade em relação ao negro? Com certeza, né? Infelizmente, a gente vê isso estancado, né? Estampado, né? Atualmente, a gente vê essa violência. Nós estamos num período em que as violências elas estão sendo mais nesse período da tecnologia, do celular, do vídeo, da internet, né? Das coisas ao vivo. Felizmente, nesse sentido, as violências elas têm sido mais vistas por toda a população. Agora, não só no Brasil, mas mundial, né? Um vídeo viraliza, assim, em questões de minutos, às vezes, né? Dependendo da questão. E nesse momento, a gente está passando por isso com a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos. Então, toda essa questão dessa violência sofrida pela população negra, ela tem sido muito mais vista. E os negros, os índios também, a lei diz que é indígena, né? Os índios, o negro, eles
passam muito mais por esse processo de violência social. É interessante, eu vou só lembrar algo bem recente, que eu estava assistindo noticiário na TV, e passou um senhor branco, completamente fora de si. Os policiais chegaram na porta dele, acho que ele estava agredindo a esposa e ao filho, que era um bebê, e ele agrediu ferozmente os policiais, xingando, inferiorizando, com aquela frase total, você sabe com quem você está falando, né? Porque se julgava superior. Então, ele tinha uma posição social também, econômica, pelo aquilo que passou na televisão, um pouco melhor. Os policiais trataram o caso, depois esse senhor foi levado para a delegacia, a esposa acho que não continuou com a denúncia de agressão, né? Mas o trato que esses policiais tiveram com esse indivíduo foi muito diferente. Por exemplo, como que passou recentemente de uma comerciante que teve o policial, né? Colocou o coturno, o sapato aqui no pescoço dela e ela imobilizada no chão. Uma mulher negra, comerciante, e que, para ele, não vou discutir o que ela fez, se é certo ou errado, que agora eu nem me lembro bem, eu só quero que seja acentuada essa questão do tratamento, né? Então, até quando uma população branca, e se tiver, então, se for economicamente, tiver mais posses, a violência sofrida é muito, muito, muito menor. Então, sim, a população negra, ela sofre muito mais, porque existe um rótulo diante disso tudo, né? Então, os negros são inferiores, os negros são malandros, os negros são bandidos, em decorrência da localização onde moram, né? Aí são marginais mesmo, e as mulheres prostitutas, né? E os índios vagabundos, índio não gosta de trabalhar. Então, existe esse rótulo diante dessa população, infelizmente. Então, por conta desses rótulos também, a violência chega a cavalo, né? Chega a elas com muito mais facilidade e força. Antes de dar seguimento, eu só gostaria de fazer um adendo, né? Porque afinal de contas aqui é um debate reflexivo, né? A senhora tocou aí na questão do racismo velado, né? Eu diria que além de velado, ultimamente muito escancarado, né? Não que não existisse antes esse escancaramento aí dessa violência racial, mas como a senhora muito bem colocou, hoje a gente tem acesso à informação em tempo real, né? Então, eu venho percebendo aí uma violência racial escancarada mesmo, não só aqui no Brasil, né, em outros países também, conforme eu venho acompanhando aí o noticiário, né? Então, além de velado, eu acho que vem aí se escancarando cada vez mais. E aí, nesse sentido, a importância da lei, né? E que a lei seja cumprida, que muitas vezes existe a lei, mas ela não é cumprida, né? Mas é com ela que a gente vai caminhando. E a Ana Luísa, que é professora, está aqui conosco, dá boa noite. A Juraci Florencio, boa noite a todos. Maravilhosa live, esclarecedora para todos nós. O Roberto Nassif coloca, no Brasil, temos George Floyd a cada 23 minutos. Então, por isso, a fala do Roberto vai bem ao encontro, né, do que a gente está discutindo e do que eu acabei de falar, desse escancaramento aí, desse problema aí racial que o mundo inteiro vem enfrentando. E aí, professora Regina Helena, a senhora poderia relacionar a história de vida dos professores estudados em sua dissertação de mestrado com o preconceito racial? Com certeza, né? Porque, aliás, foi isso que chamou a atenção. Não,
Na hora da pesquisa, de quando eu fui fazer o mestrado, né, que eu me coloquei para pesquisar sobre esse assunto, é claro que eu tive isso foi baseado muito na minha própria experiência enquanto mulher, enquanto negra, enquanto professora, né? Porque eu fui para o mestrado, eu já tinha por volta de 40 anos, 40 e poucos anos, né? Não foi tão novinha assim, né? Hoje o pessoal sai da universidade, já entra na carreira acadêmica, né? Já é uma coisa mais. Eu não é que eu não tive essa oportunidade, não tive essa oportunidade mesmo, né? Que eu tive que sair, trabalhar para sustento e tudo mais. E resolvi fazer essa questão da pesquisa depois. Então, isso teve muito a ver comigo, teve muito a ver com a minha própria história, teve muito a ver com a história de amigos que circularam, né, que viveram, que me rodearam, amigos negros, conversas com amigos não negros e que também partilhavam disso, né? Tanto que quem me incentivou a fazer uma pesquisa nesse sentido foi uma amiga não negra, uma amiga branca, que falou assim: existem pesquisas que pessoas brancas podem fazer, devem fazer, fazem, mas que em outras que precisa de pessoas também que pertençam àquele traço, né? Que tenham um pertencimento ligado àquilo. Aquilo me fez parar para pensar e foi onde eu decidi trabalhar com os professores negros, apesar de não ser o objeto da minha pesquisa, mas com certeza de uma maneira ou de outra, porque nenhum texto, por mais científico que ele seja, ele é completamente sem ideologia, né? Em todo texto tem uma marca pessoal de quem o escreve, então com certeza as minhas marcas estão lá também. E essa questão dessa pesquisa se deu na relação com os meus alunos. Na relação com os meus alunos. Eu me lembro perfeitamente, daquele ano eu dava aula para uma quinta série, nem era sexto ano, como é hoje, era uma quinta série. Eles eram falantes, crianças de 11 anos, né? Eles eram falantes, assim, mas questionadores, uma classe saudosa, né? Aquelas crianças muito legais. E eu dei uma atividade para eles que eles tinham que fazer uma árvore genealógica, contar das suas origens e tudo mais. Eles fizeram, no dia que eles retornaram para a gente comentar a atividade, um menino falou assim para mim: professora, eu sou índio. Lá descobri que eu sou índio misturado com italiano, essa miscigenação tão bonita que a gente tem no país, né? No nosso Brasil. Sou índio misturado com italiano, meu avô é português e tal, né? É por isso que eu tenho o cabelo desse jeito, é a cor da minha pele também e tal. Aí a minha mãe perguntou da senhora e eu falei que a senhora era italiana. Eu levei até um choque quando eu ouvi ele falando isso, né? Assim, na frente da classe. Falei assim, não, eu não tenho uma origem italiana, eu tenho uma origem africana. Os meus ascendentes vieram da África. Vieram para cá escravizados. Depois você sabe que teve a abolição da escravatura. Então, eu não tenho uma ascendência italiana. Aquilo me chocou no momento, mas depois refletindo, na verdade, por isso que eu falo do velado do racismo, né? O que acontece? Quanto mais a pessoa estuda, quanto mais acesso à educação o negro tem, mais claro ele vai ficando para os outros. Então, meu aluno, naquele momento, ele não quis me satirizar, ele não quis tirar uma onda da minha cara, não foi absolutamente nada disso. O que ele quis foi me valorizar. Como que ele me valoriza? Como que ele tentou me valorizar?
colocando um traço branco em mim e me colocando numa etnia na qual eu não tenho ascendência alguma. Então, essa questão da pesquisa, ela foi surgindo também nesses momentos em que eu fui passando dentro da sala de aula, né? E por aí, quando eu fui fazer um curso, fui dar um curso de formação junto com um grande amigo também, o Mauro, na Universidade Federal, nós somos convidados para dar um curso de formação para professores, que era um curso para montagem de material. Então, nós dávamos técnicas de texto, de produção textual, para que os professores pudessem montar um material que falasse sobre os negros e que eles pudessem trabalhar em sala de aula, porque os materiais acerca desse assunto eram exíguos e continuam sendo exíguos, né? E aí isso se acentuou mais ainda, né? Em contato com aqueles professores, isso se acentuou mais ainda. Então, essa relação da questão racial e o meu objeto de pesquisa está extremamente ligada. Paulo, eu conto muita história, sabe? Eu sempre tenho uma história para contar, de lembrar da sala de aula. Então, se ficar muito pesado, muito chato, né? Dá um toquinho, entra no meio da conversa que eu mudo de assunto, tá bom? Pode ficar tranquila, porque, na verdade, isso aqui, como eu falei no início, é um grande bate-papo, e como fala o meu amigo Bruno Rosa, da Defensoria Pública, né? Isso aqui é uma grande prosa, né? Mas com muita responsabilidade. Então, as histórias, elas fazem parte, sim, das vivências, portanto, elas são enriquecedoras aqui, fique muito bem tranquila. E aí tem algumas questões aqui que eu preciso colocar, na verdade não é uma questão, mas a gente precisa valorizar as pessoas que aqui estão. E a Maria de Lourdes Alves dos Anjos, ela coloca: professora, tem uma neta de 18 anos, ela faz direito. Nas férias, ela foi procurar um bico para fazer, até que uma vez ela foi em um condomínio muito chique. Ela é morena clara. Quando terminou o serviço, foi prestar um serviço aí, né, limpando aquela casa dessa pessoa muito rica, né? E aí, quando terminou o serviço, ela agradeceu a proprietária da casa e foi procurar a empresa a qual ela havia entrado aí para prestar esse bico. E aí a pessoa falou para ela que não precisava mais dos serviços dela para aquela casa específica. E aí a minha neta perguntou qual o motivo, né? Porque, qual o motivo? Porque a dona da casa tinha várias referências boas da garota, e aí a pessoa muito tranquila da empresa falou que era pela cor dela. Então a dona da casa não queria alguém preto dentro da sua casa. Então essa questão aí do racismo, ela é muito acentuada e ela está bem mais próximo a nós do que a gente imagina. E aí a Leide Lira, ela coloca: em época de escola, nunca sofri bullying. Achava amigas da mesma cor que eu. Elas sofriam muitos preconceitos. Só depois fui crescendo, percebi que era porque tinha cabelos lisos. Então, talvez as colegas sofriam mais preconceitos pelo fato de não ter cabelo liso, e ela, pelo fato de ser índia, ter o cabelo liso, né, talvez não sofria aí tanto preconceito racial. E a Jo Moraes coloca: professora Regina, como você avalia a educação nesse momento de pandemia? A senhora poderia colocar nesse sentido? Sim, claro, lógico. É evidente que eu sou funcionária pública estadual, estou dentro da educação, e nesse momento de pandemia, eu acredito que o Estado, como um todo, eu estou falando especificamente do Estado de São Paulo, ele tem feito aquilo que pode, talvez um pouco além daquilo que pode, com relação a manter o nosso jovem, o nosso estudante ligado à escola, ligado ao estudo, de alguma maneira.
E é tão interessante isso, porque ao mesmo tempo em que essa pandemia pegou todo mundo de calça curta, né? Usando expressões lá da minha mãe, todos nós não estávamos preparados para isso de jeito nenhum. Mas ela trouxe uma relação das crianças, dos adolescentes com a escola, que é uma coisa muito boa, é uma coisa muito legal. Eu falo isso pelos meus sobrinhos, por exemplo, que estão e são da escola pública. Então, a saudade que eles sentem da escola, a falta que eles sentem dos professores, né? É algo que eles não tinham a consciência total disso antes. Em relação aos estudos, é evidente que a presença do professor é fundamental, é essencial. A gente aprende à distância, a gente consegue aprender pelo computador? Consegue, consegue. Mas a gente não pode deixar de ter em mente que os nossos jovens, eles estão em processo de formação, né? Eles estão em processo de aprendizagem, como pessoas e como acadêmicos também. Então, essa interação pessoal, ela é primordial. Mas é isso que nós temos hoje, o que a gente tem de, de agir, né? Não é de ter consciência, não, é de agir, que agora a gente não está no momento de ter consciência, a gente está no momento de ação. Então, o que a gente tem que agir é agir no sentido de criar uma rotina de estudo para os nossos estudantes. A gente tem de ter a rotina, a família, né? De criar essa rotina para o estudante, quando ele tem acesso, de estar por dentro, mais ou menos, daquilo que está passando. Foi até aí de Araraquara, eu moro em São Carlos, mas eu vi na televisão em Araraquara uma reportagem muito interessante de um menino que estava tendo aula e a avó do menino foi falar com o professor. O estudante falou assim para o professor: professor, depois que todo mundo sair, eu posso falar com o senhor? Aí, quando terminou a aula, todos saíram. O professor perguntou para o menino o que era, se ele não tinha entendido alguma coisa da matéria. Ele falou assim: não, é minha avó que quer falar com o senhor. E a avó, que estava sentada do lado do neto, elogiou o professor, falando das aulas e tudo mais, né? Uma reportagem muito bonita. Então, olha só o que essa pandemia trouxe. A gente sabe também que esses jovens que moram, que têm pouco acesso, que a gente fala, nós aqui, quem está vendo essa live, eu que estou conversando com você, a minha família, né? Parece que a gente não vive esse problema do acesso à tecnologia. Mas a gente sabe que tem muitos jovens que não têm esse acesso. No Estado, isso eu sei, que quando o jovem não tem esse acesso, foi dado a ele um material impresso, né, com as atividades, com as questões, para amenizar um pouco essa falta que a tecnologia faz, que a tecnologia está, né? Então, a minha visão do estudo não é algo ainda completamente analisado, porque quando a gente está dentro daquele momento histórico, né? Quando a gente está sendo agente daquele momento histórico, a gente não consegue ainda fazer uma avaliação completa disso tudo, né? Mas é isso que a gente tem hoje. Que bom que esses materiais estão sendo disponibilizados e essa tecnologia para os nossos estudantes, né? Para que não se crie ainda mais uma desassociação com a escola, com o estudo e tudo mais. Ok, eu endosso aí completamente a fala da querida professora Regina Helena, né? Mas concordo plenamente que a gente aprende sim através, né, dos estudos online, né? Mas a única coisa que, pelo menos dando aula, que eu venho dando aula aí online com os meus alunos, e o que eu percebo que existe uma necessidade, não é nem do aprendizado, porque eles são fantásticos,
né? Se sai muito bem no aprendizado porque a minha aula ela é interativa. E aí você percebe que, de fato, o aluno está aprendendo, né? Mas existe uma necessidade muito grande colocada por eles da afetividade, daquele calor humano. Você chegar em sala de aula contente, dar um abraço, dividir aquilo com aqueles amigos, chorar muitas vezes junto com os amigos, sorrir junto com os amigos, né? A minha única preocupação mesmo com essa questão do ensino aí nesse período é mais essa questão aí afetiva mesmo e de calor humano, porque eu sempre penso, né, e em todos os meus projetos, né, seja de vida pessoal, seja de vida laboral, sempre penso que a afetividade ela precisa estar ali, caminhando junto conosco, porque é a afetividade que transforma o sujeito, tá? Então eu acho que os alunos eles sentem aí falta disso. Não sei se a senhora concorda ou discorda. Concordo plenamente, plenamente. Até mesmo em questão ao aprendizado, existe toda uma corrente teórica que fala que a gente aprende em interação, né? Aliás, toda a política educacional do Estado de São Paulo, por exemplo, e mesmo a BNCC, os trabalhos do MEC constam com isso, né? Com essa aprendizagem em interação. A gente aprende quando você interage com o outro, né? Então, a escola, ela não é apenas onde ele recebe conhecimento, o menino, de jeito nenhum, né? Ali se formam identidades, se constroem pontes, se constroem elementos da vida humana, da humanidade, que são primordiais e a gente não esquece jamais. Né? A gente não esquece jamais. Eu tenho 58 anos e eu me lembro de uma grande amiga do primário que nunca mais a vida nos separou, nem sei por onde ela anda, né? Que se chamava Vilce Marques. Nunca vou me esquecer dessa afetividade e desses laços que foram construídos entre nós, e eu tenho certeza também que ela não se esquece, né? Então, concordo plenamente, eles estão sentindo falta dessa fala, e por mais que a gente saiba socialmente a figura do professor vem sendo desvalorizada por N questões, que não é o caso aqui dessa discussão de hoje, a importância de um professor na formação e na vida do aluno é uma coisa sine qua non. Mesmo para os adolescentes, é uma coisa que é muito importante, né? O professor, ele é ainda um espelho, ele é aquela pessoa que o aluno ouve, ele é aquele que percebe as coisas antes de acontecer, que vai tendo essa relação com os alunos, né? Então, concordo plenamente, plenamente. A gente não tem como dar conta dessa lacuna, né? Mesmo vendo a carinha deles pelo vídeo. Mas vai passar. A Leide Lira, ela coloca uma humilde essa professora. Estou amando essa live. Tomara que demore para terminar. Que delícia ouvi-la. E aí ela acrescenta, professora, algum aluno já chegou a te ofender, a te xingar mesmo, né, pela senhora ser negra? Você já passou por uma vivência como essa? Não, nunca, nunca de jeito nenhum, nunca. Os meus alunos, eu sempre tive uma relação de eu não diria de autoritarismo, sempre tive uma relação de autoridade e de respeito com os meus alunos, nunca. Houve o contrário. Então, por exemplo, quando aquele traço branco, né, que eu falei, que eles colocavam em mim, então era isso, era isso. Até um dia que eu falei para eles que eles estavam me ofendendo, me chamando de morena. Não sou morena, não sou morena. Não sou marrom bombom, não sou morena, né? Sou negra, tenho orgulho da minha ascendência. E aí eles começaram até a tratar do tema de uma maneira diferenciada. Então, eu nunca sofri nenhum tipo de constrangimento, nenhum aluno me ofendeu
por ser negra, não. Nunca passei por isso, não. Felizmente, não. Né? Quando vem do aluno, que é uma coisa que é tão preciosa para a gente, né? O aluno é muito precioso para o professor, né? Aliás, é ele que alimenta a nossa profissão. Né? E então, não seria muito doloroso se eu tivesse passado por isso. Eu já passei por várias situações de preconceito racial, mas com relação ao aluno, nunca. Ok, obrigado pelas explicações e esclarecimentos aí aos nossos internautas. A Sônia Antunes, a professora Sônia Antunes, está aqui conosco e coloca parabéns a vocês. Tema relevante, é um momento que precisamos nos apoiar e quebrar as amarras que impedem a igualdade na pluralidade. Então, professora Sônia, muito obrigado pela sua presença conosco, pela contribuição também. E a Gabriela Barbosa, ela faz uma crítica que nos faz pensar também, que vai ao encontro do que a gente discutiu aí em relação à sala de aula. Gabriela Barbosa, ela coloca, acredito que perde muito a humanização em sala de aula, né? Em se tratando do ensino aí remoto. Aí ela coloca, formam pessoas para produzir e servir ao sistema, mas não formam humanos com um olhar de compaixão para com o seu próximo. Então, acho que na visão da Gabriela, isso acaba contribuindo mais ainda para... Acho que fechou seu microfone. Paulo, fechou Okay. seu microfone. Eu acho que a Gabriela coloca aí, né, é bem pertinente a colocação que a colega faz, né, nos faz refletir mesmo, né, que ela, pelo que eu entendi, né, esse ensino remoto dessa forma acaba realmente tirando algo, né, que é inerente ao sujeito, mas que o local mais apropriado, né, para acentuar isso ou para, se não acentuar, despertar isso naquele aluno, é a sala de aula mesmo, né? Nessa interação aí com esse calor humano, no que diz respeito aí à questão de se cria compaixão para com o seu próximo. O que a senhora acha da fala da Gabriela Barbosa? Eu acho que a fala da Gabriela é completamente pertinente, né? É isso mesmo que ocorre, essa troca, né? Sem essa troca, sem essa interação, possivelmente essa humanidade pode ficar prejudicada. Eu estou falando possivelmente, agora é uma visão de cidadã, de profissional, porque ainda a gente não tem esses dados completos, né? E possivelmente isso fique prejudicado. Mas o que a gente tem a esperança e a certeza é que essa não é uma situação ad eterno, né? Há de chegar vacina, remédio, enfim, para que a gente tenha esse convívio, porque a instituição escola é muito difícil de acabar, né? Ainda mais com essas relações. A Gabriela está falando isso, eu não sei qual é a idade dela, mas acho que pela pergunta ela já deve ser mais ou adolescente, ou no início da vida adulta e tudo mais, né? Mas já pensou aquelas crianças que estão no primeiro aninho? Está no processo de alfabetização em casa? Quando o menino já está mais adolescente, ou já está basicamente um pouco alfabetizado, porque a alfabetização é um processo que se dá durante toda a nossa vida, né? Mas já sabe ler, escrever e fazer as principais contas e tudo mais. Então, mas e quando a criança está lá com 6 anos no primeiro ano, né? Nesse processo de formação, né? O que essas professoras estão fazendo, que estão se reinventando? Então, com relação ao ensino, nós estamos num momento de reinvenção. Não acho que essa reinvenção seja para sempre. Acho que quando a gente voltar, algo disso tudo vai ficar ainda dentro da educação. Mas o contato entre as pessoas, a falta do contato entre as pessoas, de qualquer maneira, prejudica a questão da humanidade, da compaixão e da afetividade. Ok, muito boa a sua fala, né? A sua narrativa. E a Sueli Corrêa coloca parabéns, excelente live. Que contribuição, professora Regina.
E aí a Leide Lira coloca, voltando à minha infância, receba essa flor ao mestre com carinho, professora amada, né, Regina Helena. A Gabriela coloca, professora Regina, maravilhosa, parabéns pelos esclarecimentos. E tem uma questão colocada pela internauta Jo Moraes, que eu achei extremamente pertinente, né? Onde ela coloca, eu acredito que é assim, como você vê as políticas públicas para o negro, para o jovem negro no cenário atual? Tivemos perdas, tivemos mudanças? Olha, como eu vejo as políticas públicas para o jovem negro, eu vejo poucas. Eu vejo poucas políticas públicas para eles, né? A política pública que nós tivemos que tem um pouco mais de que tem relevância, não vou menosprezar a política, não. Que são a política das cotas de entrada na universidade, né? Tem um dado do IBGE de 2018 que o jovem negros e pardos estava 50% das matrículas no ensino superior. Então, as cotas ainda deu acesso um pouco maior a esses jovens. E quando eu falo isso, não pense que eu estou falando, é bom a gente ter em mente que, apesar desse dado estatístico, a gente tem aquele jovem que não consegue terminar o ensino médio, tá? Que para ali, né? Que abandona os estudos. Ou se faz o ensino médio, acabou o ensino médio, acabou a coisa para ele. Então, as políticas públicas para inserção desse jovem dentro, por exemplo, da universidade, do mercado de trabalho, então, elas são inexistentes, elas não existem. Então, as questões das cotas, acho que é uma boa política pública, e outras precisam ser formadas, que ainda não tem. Eu só queria fazer um adendo com relação a isso, essa questão do jovem que para de estudar e não vai para a universidade e tudo mais, jovem negro, né, especificamente, é porque muitas vezes a questão desses rótulos e desse racismo velado atuam sobre nós, isso também, claro que evidente sobre o jovem, de uma maneira muito cruel, e que você acredita que você não tem aquela possibilidade, né? Que você acredita que aquilo não vai acontecer com vocês. Então, eu tenho mais, como sempre eu tenho uma história para contar, eu tenho uma história dessa semana, eu fui ao supermercado, e daqueles meninos empacotadores que ficam lá ajudando a gente a guardar as compras e levar no carro e tal. Então, quem me atendeu naquele dia foi um jovem negro. E indo no carro, chegando, ele guardando as coisas para mim, me ajudando, eu perguntei, está estudando? E ele falou, não, já terminei. Já terminou o ensino médio? Tem uma carinha de menino ainda, parari, parará. O que é que você vai fazer depois disso? Ele não tinha uma resposta para me dar. Ele não tinha uma resposta. Vou fazer. Falei assim, então, tente pelo menos um ensino técnico, um tecnólogo, né? Falei das possibilidades que estão acontecendo agora nesse momento. Porque isso também, essa inserção no mercado, esse rompimento, vai ao encontro da autoestima que o jovem negro tem de si mesmo. Então, às vezes, ele se sente inferiorizado em decorrência de toda uma ideologia racista que o permeia. Só para complementar. Ok, professora. Tem alguns comentários aqui que não tem como a gente não fazer, né? Beleza, respondeu aí a Jo. Enquanto a professora narrava, né, eu fiquei pensando aqui, né? Será que, na minha visão, eu acho que ainda falta muito ainda e precisa-se de políticas públicas para a permanência desses jovens nos espaços de escola, nos espaços acadêmicos, né? Como a senhora bem colocou a questão aí das cotas, eu tive o prazer de ser convidado para receber os alunos da graduação
da Unesp aqui da FOA, do curso de odontologia, e uma das coisas que me deixou bastante feliz, né, que eu observei recebendo esses alunos, que tinha um número, né, significativo de pessoas pretas, né, que adentraram a universidade, e a professora falou, olha, nós temos um sistema de cota de 50%, né, para os alunos negros e para os alunos de escola pública. E aí a gente acabou entrando aí numa narrativa como essa, né, porque já existe aí políticas públicas, apesar de falhas em alguns momentos, mas já existe para entrar, mas eu acho que ainda deixa muito a desejar a permanência desses alunos nesses espaços escolares, ou seja, nos espaços acadêmicos. Então, aí os governantes precisam, de fato, se preocuparem aí com essas questões e elaborarem mais políticas públicas nesse sentido também. E, beleza? A professora Dani Marussi coloca, boa noite, estou com vocês. Essa falta de contato nesse momento nos faz falta. Muitas vezes o aluno não tem um ambiente confortável ou consegue se concentrar em casa. Para as crianças ainda deve ser pior, né? Qualquer barulho tira sua atenção e a falta do contato com os demais deixa estagnado o processo de socialização. Também temos a questão da internet, que traz o conteúdo pronto aos alunos. Para nós, professores, com certeza, foi um aprendizado enorme. Grande beijo aí, professora Regina. E aí a professora Ana Paula, ela coloca, o processo de alfabetização realmente não é fácil. Tem um filho de 6 anos, para a criança, para os pais e para os professores, né, da dificuldade de tudo isso para todo aquele núcleo familiar, né, e não só para os professores, para os alunos, mas para o próprio núcleo familiar, e a gente vem observando isso. A Melissa Nassif, ela coloca, qual foi a principal conclusão da sua dissertação? E qual o seu maior aprendizado realizando essa pesquisa? Olha, foi assim, realização da pesquisa é tão interessante que isso não foi algo que aconteceu só comigo, com outros contemporâneos, amigos que estavam também no mestrado e que trabalhavam com essa questão. Tem um determinado momento em que você tem até que dar uma paradinha, porque são questões que são muito afetas a gente, né? Nos afetam demais. Então, você tem que dar até uma paradinha com as relações de preconceito com que os meus participantes se depararam, e você fica lembrando também dos preconceitos que você sofreu na sua experiência de vida. Mas eu tive, assim, foi muito bom. Foi uma coisa que me deu um prazer incomensurável, realmente. Não só como pesquisadora e como pessoa. Eu falo que a minha dissertação de mestrado foi uma para mim, talvez, né? Porque ela me deu um prazer muito grande, uma descoberta muito grande também. Uma descoberta melhor da minha própria identidade, como negra, como mulher, como professora, uma descoberta de como existe todo um trabalho por trás que os professores negros fazem, que pode parecer invisível aos olhos dos outros, mas não é. Então, as conclusões só para situar um pouco os participantes aqui dessa live, eu fiz um trabalho com 4 professores, 2 homens e 2 mulheres, e professores que já estavam na rede ou no ensino há algum tempo, né? Porque eu queria saber se eles se sentiam reconhecidos numa sociedade racista, se eles viam a sua profissão reconhecida, se eles se sentiam reconhecidos pelos alunos, pelos pares, pela instituição escolar. E aí você vai descobrindo coisas desses professores. Apesar de ser uma pesquisa com 4, a metodologia utilizada, que foi uma conversa, não foi onde nessa conversa você tem a chance de trazer à tona a subjetividade do indivíduo,
não foi uma pesquisa com questões pré-estruturadas, né? Não foi isso que aconteceu, foram só uma questão disparadora para a conversa aí. Então, né, as conclusões desses professores foram que todos passaram pelo processo de discriminação racial, todos entenderam que o estudo é que possibilitou a ascensão, então a valorização ao estudo deles foi muito grande. Foram professores que, até pela idade, eles foram os mais velhos que pararam de estudar e depois retornaram, eles pararam de estudar para que o irmão mais novo pudesse estudar. Então, esse auxílio, né, dessa questão da família, que aquele mais velho trabalha para que o novo pudesse estudar. Os mais novos tiveram mais incentivo ao estudo do que os mais velhos, que tiveram que ir para o mercado de trabalho por uma questão de sustento. Todos esses professores, são, porque estão todos vivos, eles são leitores natos, então a leitura esteve presente na vida deles, mesmo quando eles estavam afastados da escola. Todos esses professores trabalham as questões raciais, não numa perspectiva dessa pluralidade que a professora Sônia falou, e desse convívio entre negros e brancos e pardos dentro da escola, com atividades diferenciadas, com tocar no assunto, com produção de textos, num contínuo, não só lá no 20 de novembro. Olha, desde 2004, nós temos a Lei 10.269, que fala sobre a obrigatoriedade, está na LDB também, dos estudos do povo africano, da cultura africana e indígena dentro da sala de aula, dentro dos componentes. Até hoje, que nós estamos em 2020, isso é 2004. Até hoje nós estamos em 2020, ainda a gente luta por essa implementação, por esse trabalho, né? Dessa questão da cultura africana e da indígena também, né? O povo africano não foi só um povo escravizado. Na África houve universidades antes de haver universidades europeias, que surgiram lá na Idade Média. Outro dia, essa semana, conversando com a Melissa, que é uma das nossas ouvintes aqui, Mel, beijo, foi a Jo que me mandou, inclusive, o artigo das africanas que faziam cesariana no parto, para que as mulheres não tivessem tanta dor, né? Muito antes disso existir. Então, existem muitas coisas feitas pelos negros e que a escola não traz, que a escola não divulga, que a escola não ensina, porque todo um ensino baseado na classe dominante, na classe europeia, do dinheiro, né, economicamente privilegiada, e a cultura europeia. Então, foi muito importante esse contato com esses professores. São estudantes, são estudiosos, amam a profissão, trabalham com responsabilidade ética, tratam das relações raciais e dessa pluralidade, dessa diversidade que o povo que é comum ao povo brasileiro, não se calam frente à discriminação dentro da escola. Então, foram algumas das conclusões que eu tive dentro do meu trabalho de pesquisa. Ok, professora, muito bem esclarecido, mas eu gostaria de dizer que a live está excelente, que as pessoas estão adorando os esclarecimentos, era um tema extremamente necessário, né, de se trazer aqui. E tá tão gostoso que eu estou me permitindo tomar um chá num verdadeiro bate-papo com a professora Regina Helena
E aí o Roberto, ele coloca, professora, qual a sua opinião sobre o que aconteceu na Universidade de Brasília, ter expulsado vários alunos que mentiram sobre sua cor nas cotas? Obrigado. Essa questão é uma questão muito recorrente que está aparecendo agora, né? Com a questão das cotas para negros indígenas, elas sempre causaram discussão na sociedade, né? Porque por que eu que estudei mais no cursinho, cuja mensalidade é R$ 2.000, me matei, fiquei anos estudando, e você preterido pelo negro, né, que entrou na universidade com as cotas raciais. Eu acho que as fraudes, elas têm de ser descobertas e elas têm de ser denunciadas, e aquelas pessoas que omitiram, que mentiram, que negaram isso, elas têm que ser culpabilizadas e punidas e expulsas, é claro, eu concordo com isso, né? Mas a gente tem que levar em consideração também, olhando do lado da universidade, que às vezes a universidade, ela, logo no começo, você se autodeclarava, era uma autodeclaração, né, que se fazia. Então, os critérios para isso também eram vagos. E evidente que pessoas inescrupulosas se usaram disso, né, em benefício próprio. E isso vai acontecer sempre, infelizmente, na nossa sociedade. Então, com a questão da universidade, eu concordo com essa expulsão. Se bem que foi um processo que durou quase 3 anos, eles já se formaram quase, né? Mas concordo com isso, né? E acho que agora as universidades estão criando outras estratégias e critérios para que seja menos fraudada com relação a isso. Ok, obrigado aí pelo esclarecimento ao Roberto. E a Jo Moraes, ela coloca assim: você encontra muitas professoras negras nas suas andanças? Elas ainda são minoria no mestrado e doutorado na área da educação? Eles são minoria, né? Atualmente a gente encontra um pouco mais, tá? Mas se cada um dos participantes daqui, quer sejam mais velhos, quer sejam mais novos, olhem para a sua própria história de acadêmica escolar e perguntem-se: quantos professores negros eu tive na minha vida? Talvez nenhum, tá? Talvez nenhum. Ou se você conta 1, 2. Então, apesar de agora, trabalhando com professores, né, diretamente, na diretoria de ensino, a gente vê um pouco mais, mas ainda é minoria, né? Ainda é minoria, né? É minoria a questão, as diretoras também são minorias, e as supervisoras de ensino mais minorias ainda, né? Mas ainda são minorias nessas nossas andanças. Não posso falar nem em 50%. Né? Ok, a professora Ana Paula coloca: direcionar os jovens é muito importante para a construção de sua trajetória. Sinto que falta muito isso ainda, né? E acrescenta colocando verdade: quantos projetos de iniciação científica que não são divulgados? Parabéns pelas colocações. E a Leide coloca: simplesmente maravilhosa, divina essa professora. E a Leila, ela coloca questões muito pertinentes, Regina. Questões muito pertinentes. Regina se posicionando com muita propriedade. E aí, professora, para a gente encaminhar para o final, aí estamos caminhando, na verdade, para o nosso final dessa grande roda de conversa, mas eu não poderia finalizar essa roda de conversa hoje sem perguntar. Pensando na sua pesquisa de mestrado, a senhora poderia nos contar
quais os dois temas que alicerçaram seu estudo e relacioná-los à reflexão de hoje com esses dois temas? Microfone. Microfone. Esqueci. Foram vários temas que fizeram parte da minha pesquisa, mas com relação às questões raciais, que é isso que a gente está batendo um papo hoje, tendo essa conversa, são dois temas grandes, né, que baseiam a sociedade brasileira, que é a democracia racial, que nós vivemos uma democracia racial e que não é verdade, e a questão do embranquecimento, né, da questão do embranquecimento. Então, são dois pontos que foram bem interessantes na minha pesquisa, não que eu os tenha inventado, eu quero dizer que eu que os tenha criado, não foi isso, não. Mas foram pontos já estudados, mas que faz com que a gente reflita sobre a nossa questão, o nosso lugar de ser, né? Como é que foi construído esse nosso lugar de ser? Então, a teoria do embranquecimento é uma delas, né? Então, e isso perdura ainda até hoje, infelizmente. Então, quanto mais você estuda, mesmo sendo negro, mais a sua cor de pele vai perdendo o tom, né? Vai perdendo essa característica, vai perdendo essa identificação, essa descaracterização, colocando em você características do branco europeu, né? Porque só o branco europeu pode ser o inteligente, pode ser o superior, né? Por conta dessa ideologia racial que foi criada, inclusive, pela ciência séculos atrás. Então, essa miscigenação que foi ocorrendo no Brasil, em determinado momento, ela foi ressachada, porque o mestiço que saía da união entre branco e negro era aquele degenerado, era visto como uma raça degenerada, né? Mas depois isso foi incentivado para que houvesse uma olha, a palavra é tão grande que talvez eu erre, né? Para que a gente fosse se tornando arianos, né? A alienação da raça, digamos assim, né? Que foi feito isso. E com relação à democracia racial, desde antes, mas na própria ditadura, foi colocado num documento da ONU, inclusive, que no Brasil não havia diferença racial, não havia discriminação. Talvez porque o processo da abolição da escravatura tenha se dado sem conflitos, de guerras, eu quero dizer, né? Porque conflituoso foi, principalmente para os negros, né? Então, como não teve esse conflito, talvez daí esteja alicerçado isso. E essa falsa democracia faz com que se valorize uma parte das características do negro, da mulher, da sexualidade, da sensualidade e do homem também, né? Em detrimento das suas outras características intelectuais, artísticas, acadêmicas, etc. e tal. Então, foi entendendo esses dois processos que eu pude me entender, inclusive, melhor, enquanto mulher, negra e professora, e também entender o discurso em que os participantes da minha pesquisa forjaram e formaram sua identidade. Ok, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, tá? E eu gostaria de saber agora em quais circunstâncias professoras e professores negros constroem sua identidade profissional e a têm reconhecida. Eu acho que eu já falei um pouquinho isso antes, mas eu retomo, tá? Eles têm a sua identidade profissional formada, forjada, dentro de uma sociedade racista. A resistência
a resistência de romper os mitos, de ultrapassar barreiras, está presente dentro da formação dessa identidade dos professores pesquisados. Então, só por já terem passado pelo ensino superior, eles já tinham rompido, né? Um pouco essa barreira, de ter conseguido isso, de ter voltado para a escola, os outros mais jovens de ter permanecido nela. E de ter ingressado na educação pública, eles eram professores efetivos, ou da prefeitura ou do Estado. Então, eles já tinham rompido essas circunstâncias. Mas mesmo estando diante desse discurso que não facilita de jeito nenhum a formação da sua identidade profissional, eles a construíram a partir disso, né? Dessa formação que eles sempre continuaram a ter, o fato deles serem leitores e terem uma amplitude de visão de mundo e de si mesmo, o reconhecimento da sua identidade racial, todos eram pertencentes e se diziam negros, né? pertencente a esse sentimento de negritude, a valorização que eles davam para as questões raciais na sua sala de aula, o comprometimento, a ética, o respeito com que trabalharam e com que trabalham com seus alunos, tudo isso fez ver e fez com que eles tenham a sua identidade profissional reconhecida. Pelos alunos, inclusive, tem até alunos meus aqui, ó, fico tão contente. Professora, chegamos ao final desse grande bate-papo, né, que foi extremamente importante aí na vida de muitas pessoas. O que é legal é que essa live ela fica gravada e disponibilizada, né, para as pessoas terem acesso aí em outros momentos, um material tão rico como esse. E para finalizar, tem alguma questão que não contemplamos, que a senhora gostaria de contemplar? Eu posso finalizar agradecendo para a senhora fazer as considerações finais. Eu acho que a gente pode terminar assim. Eu acredito, Paulo, que foi realmente muito prazeroso estar aqui. Acho que você tem que tocar nesse assunto com mais vezes, né? Com outros profissionais. Araraquara é uma cidade que tem um movimento negro intenso, é muito intenso aí o trabalho, e de companheiros que estão muito por dentro dessas questões, e que seria muito bom a gente ouvi-los também, né? O que eu fiz aqui foi um recorte, um pequeno recorte só de uma questão tão grande e tão ampla como essa questão das relações étnico-raciais ou a questão do racismo no Brasil, tá? E eu que não tenho uma consideração, é só uma sugestão, né? Traga mais esse assunto à baia, traga mais à tona, para que outras pessoas também possam se identificar com ele, né? Eu é que agradeço, foi muito prazeroso estar aqui, eu estava nervosa, com medo do tempo, né? E realmente passou e eu nem percebi. Agradeço a você pelo convite, agradeço aos internautas que estão assistindo, aos amigos, a família, o namorado, a enteadas, as colegas de trabalho, muito obrigada, os ex-alunos que estão aqui presentes, agradeço muito. Muito obrigada, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Ok, então eu conversei hoje com a professora, né, que é professora e mestre em educação aí, a professora Regina Helena de Moraes, né? Professora Regina, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações prestadas à nossa população e pelo carinho aí com os nossos internautas. Agradeço também a paciência dos nossos internautas, a contribuição aí na reflexão e no debate, e gostaria de deixar um convite aqui para, no dia 20/7, na próxima segunda-feira, às 19 horas, teremos uma live aí com o professor Ronaldo Mota, que é conselheiro estadual da POSP. E aí o professor Ronaldo ele vai debater um pouco as questões
em relação às aulas online em tempos de Covid-19, as consequências na vida dos alunos, das famílias e dos educadores. Então, um grande beijo no coração de todos e aguardo vocês aí na segunda-feira, às 19 horas, para mais uma grande roda de conversa. Professora Regina, meu muito obrigado. Tchau, tchau, galera. Até mais. Fiquem com Deus.